Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu quero deixar para a nossa meditação Mateus capítulo 10, os versículos finais. Versículo 40 nos diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Aqui Jesus ele vai estar falando das recompensas, da nossa postura de honra diante de um enviado dele. E aqui ele está colocando na mesma condição, o mesmo galardão de profeta, aquele que honra os profetas dele. Ou seja, ele vai dizer: quem me recebe a mim, recebe. Quem vos recebe a mim, me recebe. Você parou para imaginar o que Jesus está propondo aqui? Na Bíblia nós encontramos um homem no início da igreja primitiva, isso lá em Atos capítulo 7, quando Estevão ele é martirizado por pregar Jesus, por anunciar Jesus, e os religiosos da época vão matar Estevão a pedrada porque não suportava ouvir Estevão falando de Jesus. E enquanto os carrascos matavam Estevão, a capa do jovem Estevão foi depositada aos pés de um outro jovem chamado Saulo. Saulo, ele está no meio daquela multidão. Porém, Deus já tinha traçado um plano através de Saulo. Saulo, quando ele vai ver ali aquele martírio de Estevão, ele vai ficar com mais fúria ainda dos cristãos. Por quê? Porque mesmo vendo Estevão sendo morto por uma chuva de pedras, mas ele não negava a sua fé, ele não deixava de professar a sua fé em Jesus. Lá no capítulo 9 de Atos, você vai ver Saulo ele indo com cartas para prender, matar e torturar todos que fossem do caminho. Essa era a intenção de Saulo. Eu vou matar, eu vou prender todos esses que se dizem seguidor desse Cristo. Só que no meio daquela viagem, aquele jovem Saulo é abordado por um esplendor de luz. E ali ele vai perguntar: quem és? E ele vai poder ouvir uma voz dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Paulo ele está indo para perseguir, prender e matar os cristãos que falavam de Deus, que falavam de Jesus. Só que o fato de Saulo estar perseguindo esses cristãos, ele está perseguindo o próprio Cristo. Por quê? Porque os cristãos falavam uma palavra que não eram deles. Eu prego uma palavra que não é minha. E é por isso que eu falo que tudo que sair de bom de mim é Deus, porque eu anuncio uma palavra que não é minha.
eu anuncio, vos dou algo que não é meu, é de Deus. Então a glória ela não é minha, a glória é dele. Aqueles cristãos que Saulo estavam perseguindo, eles estavam falando de um Deus que usava eles. E é por isso que Jesus vai dizer: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe aquele que me enviou. Você vai ver que uma coisa depende, uma coisa puxa a outra. Olha, aquele que recebe, que vos recebe, a mim me recebe. Ou seja, aquele que aceita, nesse momento vocês estão me ouvindo, eu transmiti uma palavra. Vocês estão recebendo essa palavra, que não é minha, é dele. Então, automaticamente, o que Jesus está dizendo, vocês estão recebendo ele dentro de vocês, porque ele é esta palavra. A palavra não é minha. O homem não pode receber glória nenhuma. A glória é dele. Por isso ele vai dizer: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí ele vai proferir as recompensas. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, receber é dar honra, conferir honra a esta pessoa, sabendo que ele está trazendo, ele foi enviado por Deus. E olha para você ver o versículo 42. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu irmão, abrace Jesus. Abrace a palavra do Senhor. Não fuja dessa verdade. Eu não sigo uma tradição criada por homens. Eu sigo uma palavra inspirada por um Deus que deixou ela para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Então viva a palavra de Deus. Deixe de seguir paradigmas, deixe de seguir doutrinas de homens. Quando eu falo doutrina de homem, eu falo ideologias fora da palavra de Deus. Porque tudo aquilo que é plantado, implantado dentro da palavra de Deus, nós precisamos abraçar. Mas tudo aquilo que não se encaixa dentro dessa palavra aqui, irmãos, não serve para nós. Sabe? Viva a palavra de Deus. Não siga concílios humanos, mas siga a palavra de Deus. Você não precisa de muito conhecimento para entender esse livro. Quando você deixar o Espírito Santo trazer para você o discernimento e a sabedoria, ele vai produzir em você a verdade que está nesse livro. Então, honre aqueles que falam de Jesus. Honre aqueles que anunciam as boas novas. Deus tem uma recompensa para cada um de nós. Reflita nesta mensagem, nesse final de semana. Que Deus abençoe você. Eu fico por aqui. Até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.